Saudações! Vai, Corinthians! Alvineiras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 412. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Gibson, com a Ana e com o Dudu. Todo mundo respirando um pouco melhor, mais aliviado depois dessa partida contra o Cuiabá, né, Ana? Nossa, eu achei que não ia nem estar aqui na live hoje, porque meu coração estava acelerado. Cada vez que o Cuiabá pegava na bola, eu já ficava me tremendo. E aquele escanteio no final, já veio a cabeça lá, aquele gol do Inter. Pelo amor de Deus! Mas graças a Deus deu tudo certo, consegui estar aqui. Eu acho que meu coração tá em dia ainda. E o coração do Gibson comendo Cheetos vai tá em dia ou não? Se ele pegar um cigarro ainda pra fumar, ele fica mais ainda em dia, né? Tá aqui do lado, cadê meu cigarro? Olha lá. O cigarro combina com Cheetos, Gibson? Cara, tudo combina com cigarro, é uma delícia. Depois eu passo o contato pra Felipe Moros depositar o meu cachê, tá? Pode depositar direto no Incor já. Jogo do Corinthians, mais Cheetos, mais cigarro. É pra cardíaco mesmo, meus amigos. É pra cardíaco. Bom, estamos gravando esse podcast 412, fazendo essa live aqui logo depois da partida, então é um pós-jogo. Vamos começar falando dessa partida do Campeonato Brasileiro, enfim, dessa vitória contra o Cuiabá. Vitória maiúscula do Coringão, 1-0, goleada. Gol do Memphis de penal. Mas antes de falar do jogo, a gente precisa fazer um aviso, né? E o aviso, meus amigos, é que eu vou tirar umas férias. Tá precisando, fazia tempo que eu não tirava umas férias decentes e tal. E os próximos 4 podcasts serão comandados pelo Gibson, comedor de Cheetos, que está aí, né, Gibson? Olha, você tá falando de férias, eu tô achando que isso é fuga da realidade. Você não tá querendo sofrer com a gente aqui, nesse momento triste da história do clube. Você tá se mandando. É um ato covarde da sua parte. Mas só pra explicar, a live aqui, quem acompanha a nossa live, continua igual. O Gibson que vai comandar a live, vai trazer, enfim, não vai mudar nada pra quem tá acompanhando nossas lives. Na segunda-feira que vem, como o jogo de novo do Brasileiro é na segunda-feira, vai ser na segunda e não no nosso horário tradicional, domingão. O jogo é às 8, né? Então vai ser segunda, 10h30, por aí. Não do domingo que a gente costuma fazer às 7 da noite. E já vai ser o primeiro comandado pelo Gibson. Pra quem acompanha o áudio, também não vai mudar muita coisa, mas o Gibson que vai tratar, vai editar, vai fazer todo o esquema de publicar nas nossas plataformas de áudio. Pra quem acompanha o nosso podcast gravado no vídeo, depois no YouTube, aí não vai ter mais o vídeo no YouTube, vai ser só em áudio mesmo esses próximos 4 podcasts em vídeo pra você ver. Vai ter a nossa live disponível no YouTube, quem quiser ver a nossa live inteira, o conteúdo completo disponível no nosso canal do YouTube. Mas de qualquer forma, o áudio no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, vai estar lá, editado pelo Gibson, enquanto eu tô fora, esses próximos 4 podcasts. Certo, Gibson? Ou não, talvez não, vamos ver. Vou pensar a respeito. Com carinho. Mas vamos falar do jogo, falar do Coringão, que é o que importa, e a gente tá feliz. Hoje a gente tá feliz porque tá fora do Z4, tá impressionante, né? Ai, que alívio, a segunda vitória que o Corinthians consegue fora de casa. Acho que apenas a 8ª vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro, é isso? Que vergonha, né? Que vergonha de campanha, mas enfim. Fora do Z4, 35 pontos em 31 jogos, com 37% de aproveitamento, 15º lugar, tanto no aproveitamento quanto na pontuação, então não tem nenhum a mais ou a menos ali, enfim, o lugar do Corinthians é esse mesmo, 15º lugar, meus amigos. Sofrimento, né, Ana, esse jogo, mas fez o que tinha que fazer, né? Conseguiu os 3 pontos. Sim, fez o que tinha que fazer. Agora, esse momento, não é um momento de desempenhar um bom futebol. Lógico, se conseguir unir a vitória com um bom futebol, melhor ainda, ainda mais para nós que estamos assistindo. Mas se não der, tem que ser do jeito que foi hoje mesmo. É melhor os 3 pontos jogando mal, né? A gente que se vire com o nosso contentamento ou não, do que como foi contra o Internacional, que jogou bem o jogo inteiro, mas levou o empate no finalzinho. O importante é isso, o importante agora é pontuar, não interessa como,
né? Nem que seja de pênalti, como foi. E pra mim é ótimo, tá melhor do que encomenda. E você, Dudu, o que você achou da partida? Uma partida relativamente tediosa, né? O Corinthians ameaçou um pouco, mas nem tanto, e o Cuiabá, enfim, pouco exigiu ali do Hugo, né? É uma partida mediana, né? Nada muito acima do que a gente esperava, mas enfim, o importante é a vitória. Mas é aquele Deus nos acuda, que nem aconteceu contra o Inter. Uma bola na área, um escanteio, uma falta, a gente fica sempre naquela preocupação. Mas hoje, no geral, a partida não foi boa do Corinthians, mas conseguimos a vitória, que era o que a gente precisava, até pela rodada e o que aconteceu na rodada. Mas enfim, vários 3 pontos, põe o carimbo nessa partida e agora a gente pensa depois no próximo jogo de segunda-feira, que continua sendo mais importante que a partida de quinta. Ah, sem dúvida nenhuma, né? Estamos fora por enquanto, né? A próxima rodada, essas coisas podem mudar. O risco não tá longe, né, Gilson? A gente continua só com a cabeça fora d'água. Não tem muito mais do que isso fora d'água, né? Olha, o risco pra mim continua o mesmo que tava. Né? A gente continua ali numa zona. Tá colado um ponto acima da zona do degola, com um monte de time colado na gente. O bom é que também tem um monte de time colado pra cima da gente. Ou seja, a gente consegue aí. Não vou nem dizer a vitória, né, contra a porcada, porque, enfim, vai saber como é que vai ser esse jogo, mas se conseguir pelo menos um empatinho, eu duvido que a gente, né, com um empate, caia de novo pra zona de rebaixamento. E depois a gente tem jogos um pouco mais tranquilos. Então, assim, é bom botar a cabeça pra fora d'água? É bom. Uma semaninha pra respirar um pouquinho. Mas depois dessa uma semaninha de respiro, que não vai ser respiro, porque tem um jogo pesado contra o Racing na Argentina. E na sequência é paulada, porque é o clássico dos clássicos, né? Enfim, é um jogo pesado. Mas assim, é sempre bom tá fora da zona de rebaixamento. Agora você começa a pensar um pouco pra frente. Mesmo que em uma rodada, depois na rodada que vem, você pode até oscilar e entrar de novo. Mas Não. ninguém quer. Mas eu digo assim, por isso que eu tô falando, pra mim, assim, não é porque sai da zona de rebaixamento que eu vou sorrir e falar tamo livre. Tamo livre é o cacete. Eu estudei matemática demais na minha vida pra saber que a gente tá livre. Aí creio que assim, tipo, vão ser 2 jogos pesados na sequência pro time, né? O jogo contra o Racing semana passada já foi pesado, né? O time tava lento hoje, tava mais devagar, outra rotação. E assim, eu tenho essa sensação de que é capaz do time chegar igual contra a porcada, porque vai ter outro jogo pesado contra o Racing de novo na Argentina. A ver. Bom, meus amigos, estamos fora. Da outra vez que a gente esteve fora foi parecido, né? Foram 2 vitórias seguidas assim que o Romão chegou, né? E a gente saiu e poucas rodadas depois voltou. E agora de novo com outra sequência de duas vitórias. De novo uma vitória fora de casa, né? Como eu falei. É só a segunda vitória fora de casa do Corinthians no campeonato. É muito pouco, né? O nosso aproveitamento fora de casa é muito fraco. E a gente consegue novamente colocar a nossa cabeça para fora d'água. E eu espero que dessa vez a gente não volte. O momento agora é uma reta final do campeonato e agora estar na Z4 nas próximas rodadas é um risco enorme. O Corinthians agora tem que olhar pra frente o meu sentimento essa semana, na quinta-feira, estava nervoso, estava preocupado, mas eu não fiquei tão nervoso quanto eu fiquei hoje. Hoje foi muito mais nervoso e o Corinthians ficou na frente a maior parte do tempo hoje, né? A Sul-Americana, pra mim, tá bem atrás na preocupação, bem atrás dos meus pensamentos, na minha cabeça. Mas enfim, tamo fora e agora a gente pode respirar um pouco, pelo menos uma semana aí nesse Campeonato Brasileiro. Enfim, meus amigos, e pelo Brasileiro, os companheiros aqui já adiantaram um pouco, né? A gente tem um jogo contra o Sem Mundial na próxima segunda-feira, 8 da noite, na nossa casa. Ô, Ana, você lembra qual foi a nossa última vitória em casa contra o Sem Mundial? Não lembro, não. Silvinho. Ah, Silvinho. O Roger Guedes, né, fazendo gol. Roger Guedes 2 vezes, 2021. Já faz tempo, né? Nos últimos 10 jogos na Neoquímica Arena, no nosso estádio, contra o Sem Mundial, os últimos 10 jogos, apenas 2 vitórias corintianas, 5 empates e 3 derrotas. Marcamos 8 gols e sofremos 11. E aí, Ana, você acha que o empate é um bom resultado pra gente contra o Sem Mundial na segunda que vem? Racionalmente, vou falar que sim, o empate tá ótimo, né? Mas emocionalmente, assim, eu vou falar que não. Nós temos que ir pra cima. Eu concordo em gênero, número e grau que você falou. Eu acho que dá pra ganhar as 3. Eu acho muito difícil. As probabilidades são contra nós, né? Mesmo porque é aquilo que a gente já falou, que a gente quase não ganha e tal. Então, assim,
Se fosse para escolher uma vitória entre quinta e segunda, eu escolhi a vitória de segunda. Eu também. Primeiro porque é um clássico, segundo porque vai livrar a gente da zona do rebaixamento. Então, assim, e mesmo entre uma vitória na quinta e um empate na segunda, eu ainda prefiro a vitória na segunda. Eu acho que eu tô nessa também. O jogo importante é o de segunda, né, Gibson? Não, pra mim, sem dúvida, brasileiro acima de qualquer outro campeonato, mas eu ficaria feliz, honestamente, eu ficaria feliz com um empate. Assim, eu já dormiria tranquilo com o empate, dado o momento que o nosso adversário tá no campeonato. Agora, dito isso, já pensou que lindo seria conseguir não só esses 3 pontinhos, como de quebra, ainda atrapalhar eles. Ia ser lindo arrancar 3 pontinhos dele nessa reta final do campeonato, ia ser bem legal. Mesmo jogando em casa, eu acho que vai ser um jogo muito difícil de acontecer isso. Espero que aconteça, mas assim, eu juro que já dormiria tranquilinho com o empatinho, né? Desses 10 pontos aí que a gente precisa, já seria 9, faltando 6 jogos, seria 3 vitórias em 6 jogos. Já dá pra dormir um pouquinho mais tranquilo. E Dudu, nesse jogo contra o Sem Mundial, a gente contra o Cuiabá tinha vários pendurados, mas acho que só o Coronado levou amarelo, foi isso? Sim. Então temos o desfalque do Igor Coronado contra o Sem Mundial, mas enfim, como é que você vê? Você acha que o Corinthians vai com força total? Tem que ir, né? Não tem outro jeito. Não, eu acho que vai. Era uma das coisas que eu ia comentar, né? A gente, além da vitória hoje, demos um pouco de sorte, porque o time inteiro quase tá pendurado e só perdemos um jogador. Mas na brincadeira aí que a Ana e o Gibson falaram, quinta-feira a gente não precisa ganhar um empate, né? Resolve. Vamos pros pênaltis e resolve. Mas eu acredito que segunda-feira a gente tem que ganhar. Não dá mais. Toda hora os caras vêm aqui, a gente tem essa dificuldade, que nem se for 3 anos sem ganhar deles em casa. Quando joga no estádio deles é um sofrimento. Não dá, tem que ganhar. É um jogo à parte, é um jogo diferente. E a gente precisa dessa vitória. Precisa lavar a alma, atrapalhar um pouco o Portuga deles lá também, que acho que a única derrota deles foi essa, né, pro Silvinho. Ele só conseguiu perder pro Silvinho. Então, pelo amor de Deus, a gente precisa ganhar esse jogo. Então, eu sei que nós vamos falar o jogo de quinta, mas segunda-feira, pra mim, tem que ganhar. Não importa o placar, não importa quem faça o gol, mas tem que ganhar segunda-feira. Pra mim, segunda-feira é o jogo da nossa semana, né? É o jogo que a gente precisa concentrar todas as nossas forças, enfim, pra de novo dar mais um passo aí e continuar fora do Z4. O empate, dependendo dos resultados, pode colocar a gente de volta lá. Acho que a rodada toda vai ser antes, né? A gente também vai jogar, como hoje a gente jogou, sabendo a maior parte dos resultados, na segunda-feira a gente também vai saber disso, né, Dudu? Exatamente, porque tem jogo já na sexta-feira e alguns jogos no sábado. E os jogos que interessam pra gente são sábados, né? Que é Bragantino e Cuiabá e Atlético Paranaense e Vitória. Então nós vamos entrar segunda-feira já. Mas segunda-feira nós vamos ter que ganhar também, mas a gente já vai saber o que aconteceu. E Juventude E Fortaleza. E Fortaleza, também pra nós é importante. Mas é no sábado também. É no sábado, tudo sábado. Porque domingo não tem rodada, né? Desculpa só, pessoal, domingo é a final da Copa do Brasil. Então não tem rodada nesses 2 próximos domingos. Eles jogaram algumas partidas pra sexta, sábado e algumas pra segunda, e os times que estão fazendo a final, eles vão jogar na quarta-feira, no meio da semana. Então o nosso jogo segunda-feira, e a gente vai jogar já sabendo o resultado que a gente precisa pra ficar fora do Z4. E é o mínimo que a gente tem que conseguir ali nessa partida contra o Sem Mundial, de preferência uma vitória, enfim, acho que todo mundo já falou aí como é importante. Bom, e na quarta-feira não, e na quinta-feira, né, pela Sul-Americana, tivemos um empate lá, 2-2, contra o Racing da Argentina, no meio de muita chuva, né, Gibson? A gente começa perdendo, vira, mas no final deixamos empatar ali. Como é que você viu esse jogo aí contra o Racing da Argentina, que tem a melhor campanha na Copa Sul-Americana, né? Olha, o time do Racing é um time cascudo, mas, sei lá, não é um time que assusta também. Dá pra jogar bola com os caras. Eu acho que a gente podia ter feito sair com um resultado melhor. Chuva sempre atrapalha a partida, assim, né? Não tô falando que atrapalha o Corinthians, atrapalha o Racing, atrapalha todo mundo. A quantidade de chuva foi muito grande, né? Então, curiosamente, quando tava chovendo mais, foi quando a gente teve o nosso melhor momento no jogo. Foi aquele golaço do Yuri de fora da área, enfim. Mas assim, a chuva atrapalhou, sem dúvida. Eu acho que também faltou um pouquinho de cabeça pro time. E o nosso treinador que faz umas substituições que não dá pra entender, enfim, né? Ele tá ultimamente meio querendo reinventar a lâmpada. Enfim, assim, a gente podia ter saído com uma vitóriazinha, mesmo que magra. Mas é sempre bom levar uma vantagem, né? Num jogo desse de mata-mata, né?
Infelizmente, vamos agora jogar com aquele... ou no mínimo empatinho, pra tentar sorte com o Hugo lá nos pênaltis, né? Técnico, acho que ele errou, principalmente na hora que o Martini sai, numa jogada que era para expulsão e passou batida por todo mundo. O cara dá um carrinho violento. Aí ele expõe muito o time com o Romero. E pra mim, não é que assim, ele errou com o Romero, mas é que muda muito o posicionamento do Garro. Ele tem que voltar mais para jogar bola, para buscar bola, ele tem que correr mais com a bola, ele ficou marcado mais facilmente. Então isso acabou atrapalhando um pouco. E o Corinthians não soube aproveitar a partida em casa, o apoio da torcida para sair com essa vantagem que o Gibson falou. Mas curiosamente, Corinthians e Racing tem uma história de empates, né? É a 5ª partida na Sul-Americana entre Corinthians e Racing, é o 5º empate. Então, por isso que quinta-feira a gente já... A probabilidade de empatar é gigantesca, mas enfim, o Corinthians podia ter saído aqui com uma vantagem, mas vamos ver o que vai levar em consideração. Lembrando que para a partida de quinta-feira, o nosso único jogador pendurado, caso a gente passe para a final, é o Garro, que é super importante. E lembrando que, né, pro pessoal que teve na partida ontem, né, a ESPN transmitiu, Banfield e Racing. O Racing, ele não selecionou 17 jogadores que vieram para São Paulo. Não é que foram só os 11 titulares, né? Eles não selecionaram 17 jogadores que vieram para São Paulo. Mas eles mostraram a preferência, então pouparam todo mundo. Perderam de virada ontem. Nós vamos enfrentar um time totalmente descansado, inteiro. E lembrando que também foi noticiado hoje pro pessoal que tá tendo uma greve geral lá na Argentina. E o Corinthians mudou o seu planejamento. O Corinthians volta de Cuiabá hoje. Dorme no hotel aqui mesmo, treina amanhã de manhã e já viaja amanhã para a Argentina para não ter problema para chegar lá, enfim, tá tendo uma greve geral lá na Argentina. É mais um desgaste que nós vamos enfrentar, mas enfim, como a gente já sabe aqui, eu até me alonguei bastante, é contra tudo e contra todos. Olha, eu nunca tinha assistido um jogo do Racing, né, nesse ano, e eu achei um time muito bem organizado, né? Em nenhum momento eles se desorganizam defensivamente. E um time em muito melhor condição física do que nós. Eu acho que o jogo de quinta-feira vai ser extremamente difícil. A gente ainda tá desgastado, ainda mais porque em Cuiabá tava calor. A gente viu parada técnica à noite, o que não é tão comum. Campo alto. Então nós vamos chegar muito mais desgastado do que foi contra o jogo passado, né? Apesar da vitória. Eu acho que vai ser... muito, muito difícil a classificação. Eu sei que tem a história do Dudu, falou dos empates e tal, mas eu achei eles muito bem organizados e muito melhor fisicamente. Eu acho que se for para ganhar, vai ter que se ganhar na raça mesmo, porque tá bem difícil pro Corinthians, ainda mais que não conseguiu a vantagem aqui. Eu sinto muita falta do Rian, por exemplo. Acho que nessa reta final ele tá fazendo muita falta, muito mais que deveria. Eu, por exemplo, acho o Breno Bidon um jogador excepcional, mas ele não tem a cara do Corinthians. Para mim, ele não tem a garra, a vontade, a disposição que, por exemplo, tem o Rian, que é muito mais inferior tecnicamente que ele. Acho que ele precisa acordar um pouco para isso, ele não tem corpo, né? Então ele precisa compensar isso na garra. Então eu acho que já fica difícil, por exemplo, colocar ele contra o Racing, como foi colocado aqui naquela chuva. Eu acho que foi uma temeridade. Acho que foi justamente por falta de opção total, porque não é jogo pro Breno Bidon, como não é jogo pro Breno Bidon na Argentina, a não ser que ele realmente se esforce muito nessa parte de garra, de tática, muito mais do que a parte técnica, que é o que ele tem. E a gente já vê, por exemplo, Charles desgastado, Carrilho desgastado. Então realmente me preocupa muito a sequência do Corinthians. Eu entraria com o que tivesse mesmo, colocaria o Coronado, colocaria o Alex Santana e tentaria não colocar esses jogadores desde o início, o Charles e o Carrilho. Eu tô com a Ana. Eu jogaria essa partida pensando na partida de segunda-feira. Jogador desgastado, tá com difícil, tá sentindo a perna, sei lá o que, segura. Não coloca e vamos com o que dá pra colocar. Enfim, Coronado não vai poder jogar na segunda-feira, tá suspenso, então bota ele de titular. Segura um pouco o Garro aí, que deu uma caída o Garro também, né? Justamente pela sequência de jogos. Acho que teve uma pesquisa, acho que ele nunca jogou tantas partidas assim no ano, enfim. O campeonato argentino, ele jogava num time menor, disputava menos jogos, enfim, ele também tá sentindo essa sequência e a pressão, claro, né? Todo mundo tá sentindo essa pressão do Corinthians no Campeonato Brasileiro, né? Esse jogo contra o Racing fora de casa vai ser extremamente difícil.
enfim, como eu falei, o Racing é a melhor equipe da Sul-Americana, né? Faz a melhor campanha. E em casa, na casa deles, né? No seu estádio, tem um scout espetacular, assim. Eles levaram só 2 gols e marcaram 19 gols em 5 partidas? 5 partidas. 3-0, 3-0, 3-0, 6-1 e depois agora contra o Atlético Paranaense 4-1. Mas precisa ser dito que nessas 6 partidas eles não jogaram contra o Corinthians, né? Que seja, que seja. Mas e claramente, eles poupando o jogador, eles estão de olho nesse campeonato, né? E o Corinthians está de olho em outro campeonato, né? Ou pelo menos deveria estar prestando mais atenção em outro campeonato, né, Gibson? E o jogo, enfim, de novo na quinta-feira, 31 de outubro, 9h30 da noite, fora de casa, né? Cara, esse jogo vai ser muito complicado mesmo. A estatística deles jogando em casa enfim, bizarra de gols feitos versus tomados. Porém, eu ainda acho que a gente tem uma chance bem boa, viu, de passar por eles. Mesmo sendo um empatinho nos pênaltis. Eu acho que se for pros pênaltis, o nervosismo vai pro lado deles, e não pro nosso. Dito isso, de repente passa. Mas a minha cabeça tá mesmo na próxima segunda, enfim. Olha, historicamente, né, Corinthians e Racing não costuma ter muito vencedor, né? É muito empate entre os dois times. Para vocês terem uma noção, são duas vitórias do Racing, 6 empates e uma vitória do Corinthians. Mas não sei não, tá com cara de penal, mas o Yuri descansou, né? Quem sabe? O Yuri descansado faz mais 2 lá e a gente tira esse peso aí. Vamos para uma final inédita que vai valer até o ano de 2025, quem sabe, né? Assim, infelizmente eu não aposto muito minhas fichas no Corinthians nesse jogo. O meio de campo, principalmente do Corinthians, está muito desgastado e teria que se entrar com quem tem condição, mas cai o nível. A gente está vendo que cai o nível dos jogos, né? Quando a gente não entra com o Charles, quando não entra com o Martínez. Tudo bem que o Martínez não jogou hoje, vai estar mais descansado, mas o nível cai e infelizmente é o que tem para fazer. Pode ser que consiga, no Corinthians tudo é possível, mas eu vejo o Racing com uma ligeira... É mais favorito do que o Corinthians para conseguir essa vaga. Eu acho que ele deveria entrar, até mudando aqui, desculpa, com 3 zagueiros na quinta. Depois no decorrer da partida, ver o que faz. Mas acho que 3 zagueiros é um esquema que a gente se adaptou bem fora de casa, não que a gente tem, né? Mas quando ele chegou, até uma opção que a gente falou, de repente jogar o André Ramalho um pouco mais pra frente no volante, pra gente poder ter os zagueiros, o Félix e o Kaká, que são mais rápidos também. Porque que nem a Ana falou, eu concordo, o nosso meio campo tá bem desgastado. Passa a ser uma opção, né? Mas enfim, Gibson, a gente contratou o Memphis e esperava que ele fosse decisivo. E ele tá sendo, né? Hoje pegou a bola, colocou embaixo do braço e deixa que eu bato, e bateu bem, né? Fez o gol que nos deu as vitórias hoje contra o Cuiabá. Fez o gol de falta importante lá naquele... Tava ganhando de 2-0, levou um empate, ele colocou 3-2 contra o Atlético Paranaense, né? E os números aqui da Irmandade também são bons, né? Hoje acabou sendo eleito pela segunda vez craque da partida, né? Pelos números da Irmandade, ele tem uma participação em gol a cada 93 minutos e meio, né? Lembrando que a Irmandade conta o tempo a mais, né? Enfim, o tempo que o juiz acrescenta no final da partida também. Então o jogo nunca é 90 minutos exatamente. Então, o que mostra uma participação alta, né? Ele jogando é gol do Corinthians. Ou ele passa ou ele faz um gol. Então ele está sendo decisivo. Foi contratado para ser e está sendo até o momento, né, Gibson? Uma coisa que eu gosto muito dele, que eu sentia falta no time, é que ele é um cara que ele pega a bola e ele olha pra frente. Ele não olha pro lado, ele não olha pra trás. Né? Ele tá sempre pensando em armar o ataque do time. Então eu acho que ele deu um dinamismo pro ataque do Corinthians que tava faltando. Então eu acho que nisso o Memphis tá fazendo muita diferença. Apesar de não estar na forma física ideal, tá longe disso ainda. Hoje no final da partida tava claramente cansado. Mas dito isso, eu acho que a gente conseguir passar essa arrebentação, esse fim de ano turbulento que a gente tá passando, ano que vem ele, devidamente com pré-temporada, tudo bonitinho, aí o time vai começar a ficar um time mais perigoso. E Ana, quando ele foi contratado, né, a gente trouxe essa informação de que ele tinha uma participação em gol a cada 3, 4 partidas ali. Aqui no Corinthians ele tá com números melhores do que ele teve na carreira dele até o momento. Sim,
mesmo ele estando totalmente fora de forma, né? Eu ainda considero ele totalmente fora de forma. A gente vê que ele, por exemplo, não consegue colocar a bola na frente e passar pelo zagueiro. Ele tentou fazer isso naquela falta do Marlon, mas só, né? Eu brinco que ele tá jogando só no talento, né? E não é só no talento, porque ele tem muito talento, mas ele tá jogando mais no talento dele, né? Mas assim, aqui no Brasil ele é um jogador diferenciado. Ele é um jogador acima da média. Então, quando ele joga no talento, ele consegue fazer essa diferença e marcar mais gols do que, por exemplo, se fosse num Barcelona, né? Num Real Madrid. Então, assim, ele tá fazendo a diferença. Eu, por exemplo, fiquei muito feliz hoje. E eu vi que ele pegou a bola, assim, logo que foi marcado o pênalti, né? É isso que a gente espera de um líder técnico, né? É isso que a gente esperaria de alguém que veio para fazer a diferença. Foi a hora do jogo que eu fiquei mais calma, foi a hora que ele pegou a bola ali. E assim, eu tinha certeza de que, tipo, ele não ia fazer passinho, sei lá como é que varadinha, bibibi, bobobó. Ele meteu a bola pra dentro de uma maneira simples, como deve ser feito. Isso eu acho muito importante, a liderança técnica que ele tem dentro de campo. Acho que ainda falta muito ainda para ele chegar na parte física. Às vezes ele me irrita, porque você vê a jogada que ele deveria fazer e não consegue, a perna não vai, né? Parece que nós estamos vivendo aquela fase do Ronaldo de novo, né? Que ele fazia toda a diferença, mas sem conseguir ter uma parte técnica adequada, né? Mas mesmo assim, pro nível de futebol brasileiro, ele deita e rola. E assim, eu espero que ele continue com essa média até o final do ano, pelo menos, porque eu acho que a gente vai precisar disso. Vamos precisar, né, Dudu? O que você tá achando do neerlandês? Não, ele é um jogador diferenciado, né? A Ana foi feliz no que ela falou aqui. Aqui ele é muito acima, né? Até a gente vê que o nosso futebol é meio fraco. Que a hora que ele tiver em forma, ele vai sobrar, né? E aí ele jogou 90 minutos na quinta, jogou 90 minutos hoje, vai provavelmente jogar 90 minutos na quinta, vai provavelmente jogar os 90 minutos na segunda, então precisa ver se isso não vai sobrecarregar ele também. E aí é o que o Gibson falou, passando essa turbulência aí, principalmente no Paulista, ele vai deitar e rolar. Só lembrando esse número, né, da Irmandade, uma participação em gol a cada 93 minutos e meio, só para comparar. O Thales Magno também tá com números bons nesse sentido, né? Ele tá com participação em gol a cada 95,7 minutos. A Irmandade conta o pênalti com participação em gol quando o jogador faz, né? Então hoje ele participou do gol. E o Yuri Alberto, uma a cada 143 minutos. Romero, uma participação em gol a cada 189 minutos. E o Garro, uma participação em gol a cada 255 minutos. Então os números do Thales Magno e especialmente o do Memphis agora chegando, enfim, estão sendo importantíssimos nesse momento decisivo aí do Coringão. E o Pedro Raul? A Ana sempre piadice, né? E se o Memphis e o Thales querem jogar e podem jogar e estão fazendo essa diferença, 3 garotos do Coringão não vão ter mais chances com o Ramon Dias enquanto não renovar, né? Pelo menos foi o que ele falou. O Matheus Araújo, que tem contrato até o final desse ano, 31 de dezembro. O Caetano, que também tem contrato, o zagueiro Caetano, né? Contrato até o dia 31 de dezembro. E o Giovani, um atacante, que é curioso, né? Porque o Ramon Dias fala isso numa coletiva. No jogo anterior, o Giovani entrou no momento decisivo do jogo contra os Urubus Cariocas, lá, enfim. Fez um carnavalzinho ali, não foi decisivo nem nada, mas entrou. E no jogo seguinte o Ramon Dias solta essa de que não vai colocar mais o garoto, que tem contrato até o 31 de julho de 2025. É correto isso, Ana? Essa atitude dos jogadores? É correta a atitude do Ramon? Tá todo mundo certo? Tá todo mundo errado? O que você acha? Essa atitude não é a atitude do Ramon, né? Pra mim, essa atitude é uma atitude que veio de cima, que veio da diretoria. O Corinthians não é um clube de vitrine, né? Porque vai fazer vitrine para o jogador ganhar dinheiro só ele. O Corinthians é um clube formador e para continuar sendo um clube formador tem que vender e ganhar o dinheiro ele também. O Giovani, ele sinalizou naquela semana de que ele ia renovar. Por isso ele jogou contra o Flamengo e por isso entrou e depois ele voltou atrás falando que não ia mais renovar. Então, para mim essa foi coerente, tá? Não tô querendo defender ninguém. E eu acho que o Corinthians está totalmente certo. Não quer renovar, não vai jogar. Ponto, né?
O jogador tem direito de buscar a sua melhor posição, de jogar, tem todo o direito, mas faça da maneira correta. O jogador não quer renovar? Não tem problema, ele fica lá treinando separado e a hora que acabar o contrato dele, ele tá livre. Agora, se isso é o melhor para a carreira dele, ele tem gestores, né, empresários que devem saber melhor do que eu aí o que é melhor para a carreira dele, do que é melhor do que ser banco no Corinthians. Precisa ver essas assessorias, né? Esses assessores dos jogadores também, se eles não estão fazendo besteira, se os jogadores estão sendo espertos para ver, porque é complicado. O caso do Giovani ainda é mais emblemático porque ele chegou a jogar algumas partidas. O Matheus Araújo e o Caetano com o Ramon praticamente não jogaram. Então era de se esperar. Dizem que o Giovani tem proposta de fora do país. Parece que o Caetano interessa a um time aqui do Brasileiro. Enfim, o espanhol se machucou, né? Vai estar fora da temporada. Mas acho que a gente não precisa falar muito disso, né? Enfim, esse cara chegou, não fez muita coisa e não... Alguém quer falar alguma coisa do espanhol? Tinha esperança, Ana, dele jogar mais? Ou... Tinha esperança até ele entrar em campo. A hora que ele entrou em campo, já vi que não... Tá difícil pro espanhol aí. De repente, o ano que vem, fazendo a pré-temporada, enfim, ele começa a mostrar alguma coisa. Não lembro até quando vai o contrato dele. Mas foi dito, Gibson, vai ser inaugurado um busto pro Neto no Parque São Jorge. Não tinha um busto pro Neto ainda no Parque São Jorge, acredita? No dia 14 de dezembro vai ser inaugurado aí o busto do Neto. É ridículo, né? Não ter um busto pro Neto no Parque São Jorge, mas tudo bem, né? Depende também se é uma questão política também, né? Porque, enfim, ele toda hora fala que vai se candidatar e que é contra essa galera toda da renovação e transparência. Então, essa história de ganhar um busto lá também tem a ver com a politicagem do clube, enfim, não só pelo merecimento histórico, né? Mas, enfim, justiça sendo feita, ele merece muito, né? E digo mais assim, não é nem só pela história, né? Pelo que ele jogou no clube, enfim, é o primeiro brasileiro, né? Mas, cara, ele é corintiano pra caralho, velho. Sabe assim, ele é o cara que não esconde que ele é corintiano, né? Tem vídeos dele parando o carro na rodovia, no meio à noite, no meio de uma rodovia, pra comemorar gol do Corinthians. Fala, porra, bicho, são poucos, né? Os jogadores são assim, né? Então esse cara tem uma identificação brutal com o clube, né? Assim, mais do que merecido, tava mais que na hora. É justo. Só reforçando o que você falou, Gui, o contrato do Héctor Hernandes vai até o final de 26, ou seja, tem chão ainda. Mas falando do Neto, o Neto eu sou suspeito pra falar porque é o que o Gibson falou, né? O primeiro brasileiro, aquele campeonato de 90 foi sensacional, não só com ele, né? Tinha Tupanzinho, Wilson Mano, Ronaldo goleiro, mas enfim, o Neto carregou nas costas, né? Ele mesmo pesado, para não usar outro termo, ele tinha uma velocidade com a bola controlada, né? Ele partia numa arrancada, fora as faltas. Eu acho que demorou também. Espero que seja uma festa bonita. Ele tem um programa de TV que é praticamente do Corinthians, né? Fala dos outros times lá 1 minuto, mas é praticamente do Corinthians. Foi um excelente jogador. E pra mim, fez o gol mais bonito de falta da história do futebol até hoje, que é aquele no Maracanã. Então, gol de falta que nem aquele, acho que a gente não vai ver nunca mais. E você, Ana, vai lá tirar uma foto com o busto do Neto lá no Parque São Jorge? É um baita busto, né? Mas eu acho que é bem legal, acho que é merecido, né? Acho que podia até pôr uma saída assim, foi que fase do Corinthians. Mas eu acho que é totalmente merecido. Eu acho que todo mundo que teve uma importância, uma relevância, assim, que ganhou títulos, que representa o Corinthians, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, os stories do Neto, né? Da Rádio Craque Neto, ele é a personificação da gente torcendo, né? E, além de tudo, jogou muita bola. Então, eu acho que é muito mais que merecido esse busto aí. E é legal fazer essas homenagens em vida, né? Esses ex-jogadores, muitos deles passaram e não tiveram a devida homenagem que eles puderam ver o reconhecimento, né? O Neto tem o reconhecimento diariamente da torcida, enfim, nas redes sociais, na TV e tudo mais, mas também no clube era mais do que importante. E com certeza tem muita politicagem aí pra não ter tido um busto dele antes, né? E Ana, a Gabi Portillo vai merecer um busto do Coringão lá no Parque São Jorge algum dia? Hoje ela foi eleita a 18ª melhor jogadora do mundo. Olha, acho que se a gente fosse começar com importância pro time do Corinthians, ela entraria numa fila aí, mas haveriam outras
na frente, mas eu ainda acho que nós estamos muito longe, mas muito longe de ter um busto de uma jogadora no Parque São Jorge pelo contexto do futebol mundial. Mas, tirando tudo isso, não precisa, né? Ela foi, para mim, excepcional. Para mim, ela foi muito mais do que a 18ª jogadora, né? Eu, por exemplo, não consigo entender até agora, porque foram listados os 7 ou 8 melhores times femininos do mundo e simplesmente não tem lá o bicampeão da Libertadores, o bicampeão brasileiro, sem contar os títulos que não são seguidos, né? Então, para mim, isso é um absurdo muito grande. Mas fiquei muito contente da Gabi ter sido lembrada, ter sido uma primeira jogadora que, jogando no Brasil, está lá entre as melhores jogadoras do mundo, né? A Tarciane também representou o Corinthians e o Arthur Elias ficou em terceiro lugar como melhor técnico. Também é um resultado muito bom, né? Dessa bola de ouro aí, que para mim é uma bola murcha de ouro por tudo que aconteceu hoje. Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E você, Dudu, que acompanha sempre as brabas aí, curtiu a premiação da Gabi Portillo? Eu curti, achei muito importante, eu concordo muito com o que a Ana falou, muito contente com isso. Não só a Tarciane, quem ela falou, como outros jogadoras do Corinthians mereciam também estar melhores colocadas por tudo que nem a gente falou, que o Corinthians, a instituição, vem fazendo com o futebol feminino, e foi uma grata surpresa o Arthur Elias ficar em terceiro também, foi muito bacana para ele. É um prêmio individual, mas não deixa de ser também um reconhecimento pelo que ele fez no futebol feminino aqui no Corinthians. Concordo com o que o Dudu falou, Ana, também, assim, eu achei que ela ia ficar mais na frente ainda. Eu fiquei até decepcionado, pra dizer a verdade, com a colocação dela. Óbvio que, assim, o fato dela estar lá já é fantástico, né? Mas, assim, ela fez uma temporada fenomenal e fez um bom representação com a seleção também, né? Enfim, isso é importante falar, é uma coisa que parece ter mais visibilidade lá fora. Eu apostaria ela pra mim, ela tá fácil no top 10 ali. Fácil, né? No top 10. Mas não é assim que os gringos enxergam o futebol feminino das Américas aqui, né? Nem o masculino estão enxergando direito, né, Gibson? Imagina o feminino. Enfim. E chegou a hora do quadro Mirandinha. Se corro não penso, se penso não corro. Gibson, o Paulinho anunciou seu jogo de despedida. Vai ser no dia 21 de dezembro, 9h30 da manhã, no Canindé. Pô, no Canindé. Tem que fazer o jogo do Paulinho na Arena. Que Canindé o quê, bicho? Né? Vamos lá. Eu adoraria ir lá no Canindé ver as despedidas dele, mas fazer um joguinho Paulinho na Arena, né? Pô, não custa não. Não custa não. E Ana, Renato Augusto e Gil entram na justiça pedindo grana do Coringão aí que tá devendo. Coincidência ou não, todos empresariados pelo Carlos Leite. Se tá devendo, tem que pagar. O problema maior é a politicagem que existe em todo o futebol e principalmente no Corinthians, que nada é aquilo que se mostra, né? Mas se tá devendo, tem que pagar, não tem jeito. E Dudu, o SBT bateu a Globo na transmissão da Sul-Americana por 20 minutos aí com o Coringão em campo. Foi pouco, né? E agora todo mundo, nessa quinta ele vai bater de novo. Por muito mais tempo. Vai todo mundo querer ver. Corinthians é Brasil, né? Todo mundo... Os caras podem jogar Brasil e Argentina final de Copa do Mundo e Corinthians e Ituano aqui. O Corinthians, os caras vão assistir Corinthians e Ituano. Tem jeito. Eu com certeza seria Corinthians e Ituano. Eu também. E pra todo mundo aqui, acho que não é do quadro mais, acabou o quadro Mirandinha, mas enfim, a gente precisa prestar atenção em novembro agora, na data FIFA, né? Tem uma data FIFA entre o dia 11 e 19 de novembro. Vai, enfim, encavalar com data do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e sei lá mais o quê. Você acha que o Memphis será convocado, Ana? Não. Gibson? Eu acho que não também. Acho que não é a hora ainda dele ser convocado. Dudu? Eu já acho que depende dessa partida de quinta e de repente do clássico. Pode ser convocado sim. Eu acho que ele pode, ele tá jogando bastante minutagem, enfim, eu acho que o treinador pode ser que chame ele, nem que seja pra trocar uma ideia ali. E aí, como é que tá sendo a sua vida no Brasil, meu amigo e tal? Como é que é a feijoada, caipirinha, eles falam, como é que é né? esse negócio aí? Eu, enfim, tô bastante preocupado com essa data aí, eu acho que ele vai ser convocado sim. Enfim, vocês têm mais alguma coisa, algum outro destaque que vocês queiram trazer aqui? A gente falou do feminino, mas eu esqueci de falar no horário que dia 3 de novembro, né, o primeiro jogo da semifinal do Paulista, né? Se não me engano, às 10h30 da manhã, o primeiro jogo vai ser na casa do time da Vila Sônia, não sei dizer exatamente onde vai ser, mas vai ter
transmissão do Sport TV, transmissão da TNT. Então dá para assistir pela TV tranquilo essa primeira semifinal do Campeonato Paulista. Vamos lá, em rumo ao 4º título em 4 disputados. Ô, Gui, rapidinho falando, tá acabando, né, pessoal, dos 31 piores jogadores aí, essa semana encerra, até quinta-feira. Espero que vocês estejam gostando, faltam pouquíssimos jogadores, não sei se vocês querem tentar adivinhar aí os jogadores que estão faltando. Vocês tenham gostado que a gente fez e tá bem bacana, mas se encerra essa semana, né, vamos ver qual a próxima surpresa aí pra vocês pro ano que vem, mas a gente espera que vocês estejam gostando. Mas então é isso, meus amigos. Vamos encerrando essa live, esse podcast 412. Lembrando que na semana que vem, é na segunda-feira, que a gente vai gravar o podcast. Então o podcast estará disponível na terça-feira, se o Gibson fizer a edição direitinho, colocar no ar, fizer tudo bonitinho lá. Acho que eu vou deixar só no YouTube. Mas é isso então, meus amigos. Gibson, lembra aí as nossas redes sociais, vai, por favor. Bora, vamos lá, estamos ao vivo somente no YouTube, mas temos também o Facebook, o Instagram, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok, o X que voltou e o Blue Sky também. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, só no Blue Sky e no X ou X, que é Irmandade Timão. E Ana, semana que vem estaremos de volta. Estaremos segunda. Não, né? Você não vai estar, né? Você tá de férias, vai tirar folga do Corinthians. Justo na hora que nós estamos subindo na tabela, o Gui vai sair de férias. Mas tudo bem. Estaremos aqui na segunda-feira, como hoje, né? Segunda-feira, mas um pouco mais tarde. O jogo é às 8, mais ou menos umas 10h30, uns 15 para as 11. Estaremos aqui para comentar, se Deus quiser, mais uma vitória do Corinthians, que seja uma live tão feliz quanto hoje. O Gui lá do outro lado do mundo e a gente comemorando aqui. Tomara. Eu tô tirando férias, mas eu não tiro folga do Corinthians, Ana. O Corinthians mora aqui comigo, não tem jeito. Não, eu tô sim, sofrendo não do tô outro falando lado. que não. Onde quer Eu que gostaria seja. de deixar registrado que se o time cair, a culpa vai ser diretamente do Guilherme, tá? É isso então, vamos encerrando. Muito obrigado. Eles esperam vocês na semana que vem. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!